Oi, meus amigos. Sejam muito bem-vindos ao canal. É uma alegria imensa ter vocês aqui comigo hoje para um papo que eu sei toca o coração e o cérebro de muita gente. Aqui é o Nico, e hoje a gente vai mergulhar fundo em algo que todos nós já sentimos em algum momento. Sabe aquela sensação que, por mais paradoxal que pareça, pode aparecer bem no meio de uma festa lotada? Ou quando você está num grupo de WhatsApp com centenas de pessoas, mas sente que ninguém ali realmente te conhece? É sobre isso que vamos falar. Estou falando da solidão. Mas antes da gente começar de fato, eu quero muito saber uma coisa de você. De onde você está assistindo este conteúdo agora? Me conta aqui nos comentários, eu vou adorar saber até onde a nossa conversa está chegando hoje. Será que você está em São Paulo, em Portugal? Ou talvez em Moçambique? Ou quem sabe em uma cidadezinha bem pequena no interior do Brasil, onde às vezes a solidão bate ainda mais forte por falta de opções? Escreve aí para eu te conhecer melhor, de verdade. E aproveita também para me dizer, você já sentiu solidão mesmo estando rodeado de pessoas? Conta para mim. Essa pergunta vai fazer muito sentido daqui a pouco quando a gente entrar na parte biológica da coisa. E se você curte esse tipo de conteúdo, já sabe, né? Segue o canal, deixa aquele like e compartilha com alguém que talvez esteja passando por um momento de isolamento agora. Às vezes, a pessoa só precisa ouvir que o que ela sente tem nome, tem uma explicação científica e principalmente tem uma saída. O episódio de hoje se chama Por que sentimos solidão? A perspectiva evolutiva e biológica das nossas conexões. Vamos entender por que essa sensação existe, o que ela está tentando nos dizer e como cultivar conexões de verdade num mundo tão vazio. Sabe, tem uma cena que eu acho muito representativa do nosso tempo atual. Imagina uma mesa de restaurante bem bonita. Tem 4 amigos sentados lá. E o que eles estão fazendo? Os 4 estão olhando fixamente para a tela do celular. Cada um está na sua própria bolha digital. Eles estão fisicamente juntos, mas estão completamente sozinhos na experiência. Você já viveu isso? Ou, sendo bem sincero aqui entre nós, você já foi um desses 4 amigos? Eu confesso que já estive nessa posição. A solidão virou uma epidemia silenciosa, gente. E olha, eu não uso a palavra epidemia de forma leve, não. Eu uso com toda essa seriedade, porque foi exatamente assim que os pesquisadores da área de saúde pública passaram a tratar o tema recentemente. Em 2023, para vocês terem uma ideia, a Organização Mundial da Saúde criou uma comissão global dedicada exclusivamente ao tema do isolamento social e da solidão. Os dados que eles encontraram são realmente assustadores e nos fazem refletir muito. Estudos indicam que 1 em cada 4 pessoas no mundo se sente cronicamente solitária. Pensa bem, 1 em cada 4. Isso significa que se você está num vagão de metrô, várias pessoas ao seu redor estão sofrendo com esse vazio interno agora mesmo. E aqui está o grande paradoxo da nossa era. Vivemos no tempo mais conectado da história da humanidade. Nunca tivemos tantas ferramentas para nos comunicar de forma instantânea. Nunca foi tão fácil mandar um oi para alguém do outro lado do planeta. E ainda assim, a solidão não para de crescer. Por que isso acontece? A resposta, meus amigos, está na nossa biologia mais profunda. Está na história de milhões de anos de evolução que moldaram o funcionamento do seu cérebro e do meu. Entender isso vai mudar completamente a forma como você enxerga a sua própria solidão. Você vai parar de ver isso como uma falha de caráter ou uma fraqueza pessoal e vai começar a ver como um sinal de saúde do seu sistema nervoso. A primeira coisa que eu preciso te dizer hoje é esta: você não está sozinho por falha sua. A solidão não é um defeito, ela é um alarme biológico. Assim como a fome existe para avisar que o corpo precisa de comida, a solidão avisa que precisamos de conexão. Vamos fazer uma viagem no tempo agora? Imagina que voltamos uns 100 mil anos. Estamos na savana africana. Imagina um ancestral nosso, vamos chamá-lo carinhosamente de Homo. O Homo não vivia sozinho, ele vivia obrigatoriamente em grupos. Ele caçava em grupo, dormia em grupo para se proteger de predadores e criava os filhos em grupo. Para ele, ser parte de uma tribo não era uma questão de preferência social ou de ser extrovertido. Era literalmente a diferença entre viver e morrer. Um ser humano sozinho naquela época era uma presa fácil para qualquer leopardo. Sem o grupo, sem o compartilhamento de comida e sem a vigília noturna, as chances de sobrevivência caíam para quase zero. O nosso cérebro aprendeu essa lição muito bem.
Ao longo de milênios, o cérebro humano desenvolveu um sistema de alarme sofisticadíssimo para detectar qualquer sinal de exclusão ou isolamento social. Esse sistema é tão antigo que está instalado nas partes mais primitivas da nossa massa cinzenta. São as mesmas áreas que controlam a fome, a sede e o medo. John Cacioppo, que foi um dos maiores pesquisadores de solidão do mundo lá na Universidade de Chicago, passou décadas provando que o cérebro de uma pessoa solitária opera de forma diferente. Ele demonstrou que esse cérebro entra em modo de ameaça constante. É como se o sistema nervoso estivesse gritando o tempo todo: estou fora da tribo, estou em perigo, preciso me proteger a qualquer custo. E o que o corpo faz quando se sente ameaçado? Ele libera cortisol, o famoso hormônio do estresse. Ele coloca o seu corpo em estado de alerta máximo. Isso torna a pessoa mais vigilante para ameaças, mais defensiva e, infelizmente, muito mais desconfiada das intenções dos outros ao seu redor. E aqui está a parte mais cruel desse mecanismo biológico. Exatamente as reações que a solidão provoca no corpo são as que mais dificultam a nossa reconexão com as pessoas. A pessoa fica reativa, interpreta olhares como julgamento e acaba se fechando. É um ciclo vicioso que se alimenta sozinho. É como se o seu cérebro primitivo visse a solidão como um urso faminto parado na porta da sua caverna. Ele grita para você fugir ou se esconder. No mundo moderno, isso significa se isolar ainda mais. Mas agora, vamos olhar para o outro lado dessa moeda. O que acontece no seu cérebro quando você se sente verdadeiramente conectado a alguém? Sabe aquela conversa boa onde o tempo parece que voa e você nem olha para o celular? Ou quando você recebe um abraço apertado de alguém que você ama de verdade? Nesses momentos, o seu cérebro libera um coquetel de substâncias químicas que são honestamente mágicas para a nossa saúde mental e física. A primeira delas é a ocitocina. Você já deve ter ouvido falar dela como o hormônio do amor ou do vínculo. Ela é liberada no toque, no olhar afetuoso e na sensação de pertencimento. A ocitocina tem o poder incrível de reduzir o cortisol no sangue. Ela acalma a nossa amígdala, que é o centro do medo no cérebro, e faz o mundo parecer um lugar muito mais seguro e acolhedor. Depois temos a serotonina, que está ligada ao nosso senso de valor social e importância dentro de um grupo. Quando você sente que as pessoas se importam com você e que você faz falta, os níveis de serotonina sobem. Isso gera bem-estar, estabilidade emocional e aquela autoconfiança que nos permite enfrentar os desafios do dia a dia com mais leveza. E claro, não podemos esquecer da dopamina. Uma risada inesperada com um amigo ou a sensação de ser finalmente compreendido por alguém ativa o nosso sistema de recompensa. O cérebro aprende rápido. Conexão é igual a prazer. Então eu quero mais disso. Resumindo tudo isso de uma forma bem direta, o seu cérebro foi construído para buscar conexão humana com a mesma intensidade que busca a água quando você está com sede. Não é carência, não é frescura e não é dependência emocional exagerada. É biologia básica, pessoal. É o resultado de milhões de anos de evolução dizendo que você foi feito para viver junto com outros seres humanos. E os benefícios disso vão muito além do emocional, sabia? A ciência já provou que isso afeta a nossa longevidade. Tem um estudo icônico feito em Harvard, o Estudo do Desenvolvimento Adulto. Eles acompanharam centenas de pessoas por mais de 80 anos. A conclusão foi clara. A qualidade dos relacionamentos é o fator que mais influencia a nossa saúde física. Mais do que a sua dieta, mais do que a quantidade de exercício que você faz e até mais do que a sua genética. Pessoas com conexões sólidas vivem mais, têm menos doenças crônicas e mantêm a memória afiada por muito mais tempo. É impressionante. Deixa essa informação assentar um pouco na sua mente. A conexão humana não é um luxo ou um bônus na vida. Ela é um nutriente essencial para o bom funcionamento do seu corpo. Sem ela, a gente adoece de dentro para fora, literalmente. Agora, eu quero fazer uma pausa para desfazer um erro muito comum. Quando falamos em solidão, muita gente pensa logo naquela pessoa que mora sozinha em uma caverna ou num apartamento isolado. Mas a solidão é muito mais complexa que isso. A psicóloga Viviane Duckworth ajudou a mapear diferentes tipos de solidão que podemos sentir, e eu quero que você veja com qual deles você se identifica mais. O primeiro tipo é a solidão íntima. É quando falta aquela pessoa especial. Sabe aquele parceiro ou melhor amigo com quem você pode ser 100% você mesmo? Sem máscaras, sem filtros, sem medo de ser julgado?
Você pode ter 1000 conhecidos, mas se não tiver essa conexão íntima, a solidão vai bater na sua porta. O segundo tipo é a solidão relacional. É a falta de um grupo de amizades próximas. Aquelas pessoas que você chamaria para um churrasco ou que te ajudariam numa mudança. Muita gente tem contatos de trabalho, mas não tem amigos de verdade. E o terceiro tipo, que é muito comum hoje em dia, é a solidão coletiva. É a sensação de não pertencer a nenhuma comunidade maior. É não ter uma causa, um propósito compartilhado ou um grupo onde você se sinta parte de algo grande. O mais louco é que você pode sofrer desses 3 tipos de solidão ao mesmo tempo, mesmo tendo milhares de seguidores no Instagram. Porque, vamos ser sinceros, seguidor não é comunidade. Like não é vínculo real. E emoji de coração não substitui um abraço. As redes sociais foram projetadas para imitar a conexão humana, mas sem entregar a parte nutritiva dela. Quando você recebe um like, o seu cérebro libera uma dosezinha de dopamina. Você se sente bem por um segundo, mas logo o efeito passa. É como comer um doce industrializado quando se está com muita fome. Parece comida, tem gosto de comida, mas não tem as vitaminas que o seu corpo precisa. Você continua desnutrido emocionalmente, mesmo passando horas consumindo pessoas na tela. O perigo real é que a tecnologia se torne um substituto para a vida real, e não um complemento. Pesquisadores da Pensilvânia viram que limitar o uso de redes sociais a apenas 10 minutos por dia reduz drasticamente a solidão em apenas 3 semanas. Isso acontece porque o tempo que sobra é usado para o que realmente importa. Conversas de verdade, encontros presenciais e conexões que liberam ocitocina. Então, o que a gente faz com toda essa informação? Como a gente sai desse buraco? Eu separei algumas estratégias práticas para a gente começar a aplicar hoje mesmo. A primeira delas é: priorize a qualidade sobre a quantidade. O seu cérebro não precisa de 500 amigos para ser feliz e saudável. Ele precisa de poucos e bons. Pesquisas sugerem que ter entre 3 e 5 amizades profundas é o número mágico. Aquelas pessoas para quem você pode ligar às 3 da manhã se o mundo estiver acabando. Em vez de tentar agradar a todos, invista tempo e energia nessas poucas pessoas. A segunda estratégia é o que eu gosto de chamar de presença radical. Quando você estiver com alguém, esteja lá de corpo e alma. Deixe o celular guardado, longe da mesa. Olhe nos olhos da pessoa. Escute o que ela está dizendo sem pensar na resposta. Isso parece algo básico, mas virou um artigo de luxo hoje em dia. A ocitocina é liberada com muito mais força quando há contato visual e atenção plena. O seu sistema nervoso percebe que você está seguro e acompanhado, e o alarme da solidão desliga. A terceira dica é criar rituais de conexão. Não espere a vontade aparecer, porque a rotina vai te atropelar. Marque aquele café fixo toda terça ou a ligação para os seus pais todo domingo. Rituais transformam a intenção em hábito, e o cérebro adora hábitos. Agora, a quarta estratégia é a mais desafiadora, mas é a que mais cura. Exponha-se à vulnerabilidade. A maravilhosa Brené Brown passou a vida estudando isso. Ela descobriu que não existe conexão real sem que a gente se mostre de verdade. Isso significa admitir que você está triste, confessar um medo ou pedir ajuda quando as coisas estão difíceis. O nosso cérebro primitivo morre de medo disso porque acha que ser vulnerável é ser fraco. Mas, na verdade, é a única ponte para o coração do outro. Tente começar pequeno. Na próxima vez que um amigo perguntar como você está, não responda apenas, tudo bem. Tente dizer algo real. Olha, hoje o dia foi puxado, estou me sentindo um pouco cansado. Você vai ver como a conversa muda de nível na hora. E a quinta estratégia é encontrar a sua tribo de propósito. Para curar a solidão coletiva, você precisa se envolver em algo maior. Pode ser um trabalho voluntário, um grupo de estudos, um time de esportes ou até um clube de leitura. O importante é o objetivo comum. Quando você compartilha valores e metas com outras pessoas, o sentimento de pertencimento floresce naturalmente. Você deixa de ser apenas um indivíduo isolado e passa a ser parte de uma engrenagem que faz diferença no mundo. Isso é muito poderoso. Agora, eu quero te fazer um convite muito especial. Vamos colocar isso em prática agora? Se você puder, feche os olhos por apenas 5 segundos. Pensa em 3 pessoas na sua vida com quem você se sente genuinamente bem e acolhido. Conseguiu visualizar essas faces? Ótimo. Agora me diz, quando foi a última vez que você teve uma conversa profunda com elas?
Se faz tempo, o seu desafio de hoje é mandar uma mensagem real. Nada de figurinha ou meme. Escreve algo que venha de dentro. Diga que estava pensando na pessoa, que sente saudade da conversa dela, ou simplesmente pergunte como ela está se sentindo de verdade. Esse pequeno gesto pode ser o início da regulação do seu sistema nervoso e do dela também. É uma semente de cura. E se você olhou para dentro agora e percebeu que não tem ninguém em quem pensar, por favor, não se desespere. Seja gentil com você mesmo. Isso não é um destino final, é apenas o seu estado atual. A solidão crônica pode ser superada com passos pequenos. O seu cérebro é plástico. Ele pode aprender a confiar e a se conectar novamente. Nunca é tarde para começar a construir o seu jardim emocional. Às vezes, o primeiro passo é buscar ajuda profissional, como um terapeuta, para entender essas barreiras. Estamos chegando ao final do nosso papo, mas eu quero que você leve essa mensagem central. Sentir solidão não é um sinal de que você é estranho ou inadequado. É apenas o seu corpo sendo humano. É o seu alarme biológico funcionando perfeitamente. O problema não é o alarme. O problema é quando a gente tenta abafar o som dele com distrações digitais, ou quando a gente acredita que a solidão é a nossa identidade. Lembre-se, você foi feito para pertencer. Isso está escrito no seu DNA. Se esse conteúdo fez sentido para você, se te trouxe algum tipo de clareza ou conforto, deixa o seu like. Isso ajuda demais o canal a crescer e a levar essa mensagem para mais pessoas que podem estar sofrendo em silêncio agora mesmo. Compartilha esse vídeo com alguém. Pode ser aquele amigo que sumiu ou aquele parente que você sabe que mora sozinho. Use esse vídeo como uma ponte para retomar um contato. Às vezes, a gente só precisa de uma desculpa para dizer oi. E nos comentários me conta, qual desses tipos de solidão você mais sente no seu dia a dia? É a íntima, a relacional ou a coletiva? Eu vou ler cada um dos comentários, prometo. Um abraço enorme do Nico. Cuide-se muito e a gente se vê no próximo vídeo. Espera aí. Antes de você ir embora, eu preciso te contar uma curiosidade fascinante que eu descobri enquanto estudava para este roteiro. Você sabia que existe o contágio social da solidão? Pois é, os estudos do Cassiopo mostraram algo incrível. A solidão pode se espalhar dentro de uma rede de pessoas de forma parecida com um vírus. Se alguém próximo a você está muito solitário, a chance de você começar a se sentir assim também aumenta. É como se o estado de alerta do outro afetasse o seu. Mas a boa notícia é que o oposto também é verdadeiro. A conexão e o bem-estar social também são contagiantes. Quando você investe nos seus vínculos, você está protegendo não só a sua saúde, mas a de todas as pessoas ao seu redor. É um efeito cascata de bondade e segurança biológica. Por isso eu digo que cuidar das suas amizades não é um ato egoísta, é um ato de saúde pública e de amor à sua comunidade. Que tal ser o início dessa onda de conexão hoje? Outro ponto importante. Muita gente confunde solidão com solitude. Mas existe uma diferença abissal entre as duas. A solidão é a dor de estar sozinho quando se quer estar com alguém. É um estado de carência e sofrimento do sistema nervoso. Já a solitude é a escolha consciente de estar em sua própria companhia. É aquele tempo que você tira para ler, meditar ou simplesmente pensar na vida. A solitude é nutritiva. Ela recarrega as nossas baterias e nos ajuda a nos conhecermos melhor. O segredo de uma vida equilibrada é saber transitar entre os dois. É ter a capacidade de aproveitar o silêncio da própria mente, mas também ter a segurança de saber que existe uma tribo esperando por você lá fora quando você precisar. Fique atento para quando a sua solitude começar a virar isolamento. Se você perceber que está evitando pessoas por medo ou preguiça crônica, talvez seja a hora de ligar o alerta. Não deixe a sua caverna se tornar a sua prisão, entende? Agora sim, eu vou encerrando de verdade. Desejo que a sua semana seja repleta de conversas que alimentam a alma, de olhares que acolhem e de momentos onde o celular fica esquecido no fundo da bolsa. A vida acontece nos intervalos das telas. Lembre-se sempre, a solidão é um convite para você cultivar o seu jardim. Ela dói para te mostrar o que é valioso. Não fuja dessa dor. Use ela como uma bússola para encontrar o caminho de volta para as pessoas que te fazem bem. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. A sua presença, mesmo que através da tela, significa muito para mim e para este canal. Saber que estamos construindo essa comunidade de conhecimento me faz sentir muito menos sozinho também. Fiquem com Deus,
cuidem uns dos outros e nunca se esqueçam de que somos seres de conexão. Um grande abraço do Nico e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Ah, e só mais um detalhe. Se você mandou aquela mensagem para o amigo que eu sugeri, me conta aqui embaixo como foi a reação dele. Eu adoro histórias de reconexão. Elas me dão esperança de que podemos vencer essa epidemia juntos. Agora fui. Sabe, pensando bem, eu queria aprofundar um pouco mais no tema da vulnerabilidade que a Brené Brown tanto fala. Muita gente me pergunta, Nico, como eu começo a ser vulnerável sem parecer que estou apenas reclamando da vida? É uma excelente pergunta. A vulnerabilidade não é sobre descarregar seus problemas em cima de qualquer pessoa no supermercado. É sobre compartilhar seus sentimentos com pessoas que conquistaram o direito de ouvir a sua história. Comece compartilhando pequenas coisas. Em vez de dizer estou bem, diga estou um pouco ansioso com essa apresentação amanhã. Isso abre um espaço seguro para que a outra pessoa também compartilhe as inseguranças dela. É assim que o vínculo se fortalece. Quando a gente se mostra imperfeito, a gente dá permissão para o outro ser imperfeito também. E é nessa imperfeição compartilhada que a verdadeira conexão acontece. É onde a ocitocina realmente faz a festa no nosso cérebro. Pense nisso. Outro ponto que eu não queria deixar passar é sobre a solidão na terceira idade. Se você tem avós ou pais idosos, saiba que para eles a solidão é um risco de saúde tão grande quanto o tabagismo ou a obesidade. O isolamento acelera o declínio cognitivo. Uma ligação de 5 minutos pode mudar o dia de um idoso. Pode fazer o cérebro dele entender que ele ainda é parte da tribo, que ele ainda é relevante. Pequenos atos de inclusão salvam vidas, literalmente. Não subestime o poder da sua atenção. E para você que é jovem e se sente sozinho no meio de tanta tecnologia, saiba que isso é muito comum. A geração Z é, estatisticamente, a mais solitária de todas. O excesso de comparação nas redes sociais destrói o nosso senso de pertencimento. A gente olha a vida perfeita dos outros e sente que não se encaixa em lugar nenhum. Mas lembre-se, o que você vê no feed é o palco das pessoas, não os bastidores. Todo mundo tem suas lutas, suas inseguranças e seus momentos de solidão profunda. Busque conexões fora das telas. Vá a um parque, faça um curso presencial, participe de um grupo de interesse comum. O contato humano analógico é o que realmente acalma o nosso sistema nervoso evolutivo. O seu cérebro de Homo sapiens vai te agradecer. Bom, agora o meu tempo está realmente acabando. Mas eu saio daqui feliz por ter compartilhado essas reflexões com vocês. A solidão pode ser um deserto, mas a ciência nos mostra que existem muitos oásis pelo caminho. Basta a gente saber para onde olhar. Espero que hoje você tenha encontrado um pouco de luz para lidar com os seus próprios momentos de vazio. Você é importante, você é necessário e você merece estar conectado. Nunca se esqueça disso. Um beijo no coração de cada um. Até a próxima, pessoal. Continuem buscando o conhecimento que acolhe e a ciência que transforma. Tchau.